Período composto por subordinação, orações subordinadas adverbiais 2. Em um período composto por subordinação, a relação que se estabelece entre as orações é de dependência. Elas funcionam como termos de outras orações, chamadas de orações principais. Como sabemos, as orações subordinadas adverbiais são aquelas que exercem a função de adjunto adverbial, expressando as seguintes circunstâncias: causa, consequência, comparação, condição, concessão, conformidade, finalidade, tempo e proporção. Na primeira aula sobre este assunto, chamada de orações subordinadas adverbiais 1, nós estudamos apenas 4 dessas 9 circunstâncias que aqui aparecem. Na aula de hoje falaremos sobre concessão, proporção, conformidade, finalidade e comparação. É bom lembrar que as orações subordinadas adverbiais são introduzidas por conjunções ou locuções conjuntivas subordinativas que as ligam à oração principal. Temos aqui então um quadro que apresenta as conjunções e as locuções conjuntivas subordinativas adverbiais. Alguns exemplos dessas conjunções ou locuções conjuntivas: concessivas, proporcionais, conformativas, finais e comparativas. O nome da conjunção e da locução conjuntiva está diretamente ligado à circunstância expressa pelas conjunções ou locuções dentro do contexto. Assim, é importante também lembrar que o nome da oração adverbial está diretamente relacionado ao nome da conjunção. Então, se temos uma conjunção que indica uma ideia de concessão, ela será classificada como concessiva, e a oração subordinada adverbial será também classificada como concessiva, será uma oração subordinada adverbial concessiva. Importante, então, identificar o valor da circunstância e saberemos o nome da conjunção e, consequentemente, o nome da oração adverbial. Oração subordinada adverbial concessiva exprime a circunstância de concessão, que é um suposto obstáculo, o qual poderia impedir o fato apresentado na oração principal, mas não o impede. Exemplo: iremos à praia, mesmo que esteja chovendo. A oração principal iremos à praia desconsidera o fato de estar chovendo, apresentado na oração subordinada adverbial. Nesse contexto, entendemos que alguém irá à praia independentemente de estar chovendo. A chuva poderia ser um obstáculo para que alguém vá à praia, mas neste contexto ela é considerada um obstáculo fraco, então não pode impedir o fato apresentado na oração principal. Mesmo que esteja chovendo, deve ser então classificada, esta oração deve ser classificada como subordinada adverbial concessiva, e a ideia, a circunstância expressa é de concessão. Entende-se por concessão uma ideia de permissão, quer dizer então que um fato é permitido acontecer, se desenvolver, independentemente de qualquer outra ação. Oração subordinada adverbial proporcional exprime a circunstância de proporção, entendida como a relação entre as duas orações, a principal e a adverbial, de modo que qualquer alteração em uma delas implica alteração na outra. Exemplo: à medida que o conheço, gosto mais dele. O que se entende aqui é que o fato de conhecermos alguém, e quanto mais conhecemos alguém, mais gostamos dele. O contrário também seria verdade. Se o conhecêssemos menos, gostaríamos menos dele. É bom fazer uma associação, para guardar melhor o contexto de proporção, com uma balança que a gente pode encontrar na feira, aquelas balanças antigas que tem 2 pratos. Todas as vezes que a gente coloca o peso de um dos lados, o outro prato da balança também sofre uma ação. Essa é a ideia de proporção. Então, todas as vezes que o período apresentar uma ideia de proporção, a ação praticada em uma oração resultará em alteração na outra oração.
dizemos que no período formado por proporção, as orações são desenvolvidas simultaneamente, ao mesmo tempo. Oração subordinada adverbial conformativa exprime a circunstância de conformidade, isto é, de acordo, de adequação. Estabelece uma ideia de concordância entre um fato mencionado na oração adverbial e outro expresso na oração principal. Exemplo: os alunos fizeram os exercícios como foi orientado. Observa-se aqui a existência de algo pré-estabelecido, pré-determinado, que é a ideia da orientação. E a ação desenvolvida no período em relação à oração principal, ela está em concordância com o que foi orientado. Então, existe uma ideia de adequação entre a oração principal, a ação desenvolvida na oração principal e a ação desenvolvida na oração subordinada adverbial. Por isso, a ideia de conformidade. A oração, então, como foi orientado, existe para estabelecer o acordo, a adequação, de modo que a oração principal deve ser realizada em concordância com a oração adverbial. Oração subordinada adverbial final exprime a circunstância de finalidade, entendida como o objetivo, a destinação de um fato desenvolvido na oração principal. A ideia expressa pela oração final, adverbial final, é de fim, objetivo, aquilo que se deseja alcançar. Eles estudaram bastante a fim de que fossem aprovados. A oração principal, eles estudaram bastante, foi realizada, desenvolvida com o objetivo, desejando alcançar o fim da aprovação, como fim a aprovação. Por isso a ideia a fim de que fossem aprovados, a oração expressa a ideia de finalidade, sendo então classificada como subordinada adverbial final. Por último, temos a oração subordinada adverbial comparativa, sendo aquela que exprime a circunstância de comparação, que é o fato de confrontar dois elementos a fim de estabelecer semelhanças ou diferença entre eles. A menina é tão bonita quanto a mãe. Eu estou comparando a menina e a mãe. E o item a ser comparado entre as duas é o fato delas serem bonitas. Temos então quanto a mãe, indicando uma ideia de comparação, devendo ser uma oração classificada como adverbial comparativa. Observem que no segundo caso, na segunda oração, quanto a mãe, o verbo ele está omitido, mas ele pode ser facilmente identificado. A ideia seria observar que o período poderia ser construído da seguinte maneira: a menina é tão bonita quanto a mãe é bonita. Como fato comparado é o fato de as duas serem bonitas, no período em que a comparação aparece, não há necessidade de repetir o verbo na segunda oração. Mas temos sim, nesse contexto, um período composto, duas orações, e a ideia, a circunstância observada dentro deste período é a circunstância de comparação, devendo então a oração ser classificada como subordinada adverbial comparativa. Atenção, a conjunção como pode assumir significados diferentes de acordo com o contexto em que ela é empregada. Não é conveniente decorar as conjunções, estabelecendo para elas apenas um tipo de circunstância, porque dependendo do contexto, algumas conjunções ou locuções conjuntivas podem apresentar circunstâncias diferentes. É o que acontece com a conjunção como. Exemplos: agiu como um herói. Eu estou comparando a ação de alguém com a ação de um herói. Então, o como nesse primeiro contexto, no primeiro período, indica uma ideia de comparação, e a oração como um herói seria classificada como uma oração subordinada adverbial, comparativa. Agiu como um herói, age. Observem que novamente aqui o verbo que aparece na primeira oração, na oração principal, ele foi omitido porque
existe uma relação de comparação nesse período. Segundo exemplo, como está cansado, preferiu ficar em casa. Observamos que neste período a conjunção como introduz uma oração de valor causal. No primeiro momento, alguém está cansado. Como resultado desse cansaço, essa pessoa preferiu ficar em casa. Existe nesse período uma relação de causa e consequência. O como que aparece então na oração, na primeira oração, na oração subordinada adverbial, indica a ideia de causa e a oração seria classificada como adverbial causal. Por último, nós temos o exemplo, fez o trabalho, como o professor orientou. Fez o trabalho é a minha oração principal, como o professor orientou, indica exatamente a ideia de conformidade. Primeiro houve uma orientação, algo que foi combinado, pré-estabelecido, pré-apresentado, e o trabalho apresentado na oração principal foi desenvolvido em concordância, de acordo, em conformidade com aquilo que o professor orientou. Como o professor orientou, então, deve ser classificada como uma oração subordinada adverbial conformativa, por expressar a ideia de conformidade. Importante, então, relembrar, isso já foi dito na aula de orações adverbiais 1, que dependendo do contexto, os conectivos, as conjunções ou locuções conjuntivas podem ter um sentido diferente. E a ideia é que a gente observe isso dentro do contexto.